Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu gostaria de fazer esse vídeo com o tema da apropriação do espaço da cidade, de modo que a gente possa refletir e pensar sobre alguns elementos que podem ser importantes na hora de desenvolver o projeto de arquitetura, de paisagismo, de urbanismo, né? Então, como pensar usos, formas, elementos que possam de alguma forma incentivar o processo de apropriação do espaço da cidade. E por que isso seria importante? Bom, então a ideia é dividir essa apresentação em 3 momentos. Num primeiro momento, nós vamos falar sobre o conceito mesmo de apropriação, né? O que significa apropriar-se, né? Quais as formas de apropriação que nós conhecemos, né? Mais explícitas, menos explícitas, enfim. Num segundo momento, a ideia é pensar que elementos são importantes para incentivar o processo de apropriação. E como que a gente pode pensar a apropriação, né, como um elemento de projeto. Bom, e por fim, num terceiro e último momento, vamos tentar pensar um pouco sobre as consequências do processo de apropriação, o que nos remete também à importância, né, desse processo nos nossos contextos urbanos. O que seria de fato a apropriação? Bom, a apropriação ela tem sido entendida como um evento atitudinal ou comportamental manifesto por uma ou mais pessoas em relação a um lugar em decorrência do sentido de pertencimento que essas pessoas têm frente a esse mesmo lugar. Ou seja, a apropriação envolve necessariamente um sentido de pertencimento em relação ao ambiente e mais, envolve todas as atitudes e os comportamentos que nós manifestamos em razão desse sentido de pertencimento. Então, quando nós falamos em eventos atitudinais e eventos comportamentais, nós estamos querendo salientar, né, que a apropriação ela não necessariamente se manifesta sempre por meio de ações e comportamentos explícitos, mas ela pode também se manifestar, né, de maneira menos clara, menos explícita, por meio de atitudes, ou seja, de disposições internas, de posicionamentos internos desse indivíduo frente àquele lugar, o que implica conhecer as suas percepções, né? E o modo como esse indivíduo qualifica, dá sentido àquele lugar. Bom, então, dito isso, a gente vai ver que quando a gente busca, né, compreender quais as formas que conhecemos de apropriação, a gente vai ver que essas formas de apropriação elas poderiam estar classificadas, né, em 2 grandes grupos, né? A apropriação por ação, por transformação, que tem uma forte componente comportamental e implica, né, aquela forma de apropriação bastante explícita, clara, evidente, manifesta. Mas a gente também vai ter, por outro lado, né, a apropriação menos explícita, menos clara, né, por identificação, que tem uma componente simbólica muito marcante. Bom, do primeiro grupo, a apropriação por ação, transformação, nós poderíamos pensar em alguns exemplos. O uso, a utilização de um espaço é uma forma de apropriação por ação, por transformação, né? Que tem uma componente forte comportamental. Então, quando a gente busca um lugar, procura um lugar, né, e utiliza esse lugar sozinho, ou com a família, ou com amigos, nós estamos manifestando uma forma de apropriação. Um outro exemplo dentro desse grande grupo de apropriação por ação, transformação, né, que tem marcante essa componente comportamental, é a personalização. A personalização, que é quando a gente imprime características pessoais sobre um lugar com a intenção, né, de que aquele lugar reflita a nossa própria identidade pessoal, é uma forma de apropriação do espaço também. Né? Uma terceira forma de apropriação nesse campo poderia ser o comportamento de territorialidade,
Ou seja, todo aquele comportamento que se dá, né, com o objetivo de estabelecer um controle sobre um lugar, de comunicar, né, que aquele lugar tem um dono, né, tem uma pessoa que se responsabiliza por ele, então marcas de territorialidade, né, de delimitação, né, de comunicação dessa territorialidade, também são formas de apropriação que têm uma forte componente comportamental. Do outro lado, nós encontramos aquelas formas de apropriação menos explícitas, né, por identificação com a componente simbólica. Exemplo, quando nós lançamos simplesmente o olhar sobre o ambiente, né, com o objetivo de conhecê-lo, nós iniciamos a estabelecer um certo domínio, né, uma certa familiaridade com aquele lugar. Isso é uma forma de apropriação, né? Outra forma de apropriação é dar significado a um lugar. É quando o lugar deixa de ser simplesmente um espaço isento, né, de qualquer significação e passa a ser visto como um lugar, ou seja, um espaço dotado de significado. Então, atribuir sentidos e atribuir significados a um lugar também é uma forma de apropriação, né, desse ponto de vista mais simbólico, né, menos explícito, menos manifesto. Uma última forma de apropriação nesse campo, que nós poderíamos citar aqui como exemplo, é a forma de apropriação pelo estabelecimento de vínculos afetivos com um determinado lugar, vínculos emocionais, né, com um determinado lugar. Então, a forma com a qual a gente se apropria daquele lugar pelo fato de nos sentirmos pertencentes àquele lugar. Bom, então nós estamos falando aqui que a apropriação ela pode se dar dessas diferentes formas, né? Por ações, comportamentos ou mesmo por atitudes, posições internas, disposições internas, né? Mas ela sempre e necessariamente vai implicar esse sentido de pertencimento. E aí vem a pergunta: quando é que a gente se sente pertencente a um lugar? Bom, a gente se sente pertencente a um lugar quando esse lugar apresenta características físicas que correspondem à nossa identidade de lugar. E o que é identidade de lugar? Identidade de lugar é um nosso conjunto de valores e cognições, né, relativos a lugares que representam aquilo que um lugar deveria ser ou aquilo que a gente pode esperar de um determinado ambiente, certo? Então, por exemplo, qual a minha identidade de lugar de moradia? Bom, para mim, uma habitação ela deve estar fora do centro mais movimentado da cidade, ela deve estar preferencialmente muito próxima de uma área verde, ela deve ter espaços suficientes, né, para garantir o meu controle sobre a interação que eu estabeleço com membros da minha família, de modo a garantir uma certa privacidade, né? Qual a minha identidade de lugar de escola? Bom, a minha identidade de lugar de escola envolve ambientes amplos em que estudantes de diferentes fases possam realizar atividades conjuntas, né? Que os espaços externos também possam ser utilizados para a prática das atividades escolares, né? E assim por diante. Qual a minha identidade de lugar para descansar? Bom, o lugar para descansar para mim tem que ser um ambiente próximo à natureza, fazendo atividade física em uma trilha, né? Ou então à beira de um lago e assim por diante. A gente poderia pensar em várias coisas aqui.
Então, vejam que a identidade de lugar é esse conjunto, né, de valores e de cognições positivas e negativas que todas as pessoas têm em relação a lugares e que definem para essas mesmas pessoas como os lugares deveriam ser, né, e o que a gente pode esperar desses lugares. A identidade de lugar é um conceito que parte do pressuposto de que não existe aspecto da nossa identidade pessoal que não esteja de alguma forma relacionada a aspectos de lugar. Então, assim como eu digo que eu sou uma pessoa tímida, introvertida, que gosta de ficar em casa, eu também digo que a minha casa, ela deveria ser ou é preferencialmente com essas ou aquelas qualidades. Então, a minha identidade sempre, né, vai estar relacionada a questões ambientais, inevitavelmente. Então, quando que eu me sinto pertencente a um lugar? Eu me sinto pertencente a um lugar quando esse lugar corresponde à minha identidade de lugar. Mas essa identidade de lugar, como que ela se constitui de fato, né? Como que ela se forma? Bom, ela se forma desde o primeiro momento do nosso contato com o mundo, né? E certamente a gente pode dizer que a identidade de lugar ela possui diferentes naturezas ou componentes, né? Então a gente tem uma componente que certamente é pessoal nessa identidade de lugar, mas a gente tem também, certamente, uma componente sociocultural, né? E, por fim, uma componente universal. Então, quando eu digo componente pessoal, eu me refiro ao fato de que todas as nossas experiências individuais de vida, né, as nossas experiências pessoais, elas vão de alguma forma ajudar a configurar essa nossa identidade de lugar, né? Os ambientes que eu tive a oportunidade de ver, que eu não tive a oportunidade de ver, que eu tive a oportunidade de vivenciar mesmo, né, cotidianamente, ou que eu não tive a oportunidade de vivenciar cotidianamente, né? Experiências positivas que eu tive em determinados lugares, experiências negativas que eu tive em determinados lugares, todas essas vivências, todas essas interações pessoais, individuais e também com familiares e amigos que eu estabeleci ao longo da vida, vão ser importantíssimas para constituir a minha identidade de lugar, aquilo que eu acredito que um lugar deveria ser, né? Como ele deveria ser. Mas, como nós vivemos sempre necessariamente dentro de um contexto social e cultural, é claro que essa identidade de lugar também vai se conformar em função desses aspectos. Então, determinadas culturas vão tender a conformar determinadas identidades de lugar que vão ser diferentes daquelas formadas em outras culturas, né? Justamente porque as práticas, né, culturais daquela comunidade, as tipologias, né, de atividades, as formas de relações sociais ali presentes vão ter um papel na definição sobre que tipo de lugar a gente considera bom ou não, ruim, né, ideal, enfim. Mas existe também a chamada componente universal da identidade de lugar que a gente poderia considerar, né? Claro, apesar de nós vivermos em contextos socioculturais diferentes, né? Apesar de nós termos tido experiências de vida diferentes, né? Experiências com familiares e amigos muito diferentes, nós compartilhamos muitas coisas, né? Só apenas pelo fato de nós sermos seres humanos, nós podemos já entender que nós compartilhamos, por exemplo, formas de se locomover, né? Enquanto seres humanos, nós nos locomovemos de uma determinada maneira, nós vemos de uma determinada maneira, escutamos de uma determinada maneira, né? Nós sentimos odores de uma determinada maneira e apesar de os nossos órgãos sensoriais poder ter características até diferentes, né, entre nós, né,
nós sempre vamos, em uma certa medida, compartilhar a mesma forma de estar, habitar e viver no mundo, apenas pelo fato de nós sermos da mesma espécie. Então veja que a nossa identidade de lugar, ela pode ter essas várias componentes, ela vai se conformando desde o nosso primeiro contato com o mundo, a partir das nossas experiências individuais, pessoais, com nossa família, com os nossos amigos, a partir do nosso contexto social e cultural e também a partir da nossa própria condição enquanto ser humano, né, na nossa relação com o mundo que nos cerca. Certo? Bom, então a questão que nos fica agora é a seguinte: se, né, a apropriação se dá, né, pela sensação de pertencimento que a gente tem em relação ao lugar, né? Se essa sensação de pertencimento ela acontece quando existe uma correspondência entre as características do lugar e a nossa identidade de lugar, o que nos resta conhecer agora é exatamente, né, esse aspecto da identidade de lugar, ou seja, como que a gente pode conhecer a identidade de lugar das pessoas que estão envolvidas no nosso projeto de arquitetura, de paisagismo e urbanismo. Como que a gente conhece a identidade de lugar dessas pessoas? Para conhecer a identidade de lugar de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, nós precisamos, em alguma medida, nos aproximarmos, né, dessa comunidade, conhecer suas percepções, seus valores, sua forma de ver aquele lugar, suas avaliações, julgamentos, suas expectativas, aspirações, interesses, necessidades. De certa forma, a gente conseguiu essa aproximação durante a etapa preliminar desse trabalho, na fase de levantamento e diagnóstico, quando algumas equipes, em função do seu tema de estudo, puderam conhecer, né, as formas, né, de relação dessas comunidades, dessas pessoas com os locais de intervenção. Uma maneira muito interessante, né, de se aproximar da identidade de lugar de uma comunidade ou de uma pessoa é conhecer as suas preferências ambientais. Preferência ambiental é uma reação afetiva do tipo gosto, não gosto, né, que nos permite uma maior ou menor aproximação física ou psicológica em relação a um lugar. Ela é inclusive considerada uma função adaptativa da espécie humana e, portanto, orientada à sobrevivência ao longo do processo evolutivo, né? Nós aprendemos, evolutivamente falando, a preferir ambientes que, de alguma forma, eram percebidos como mais adequados, né, a proporcionar determinadas relações ou a proporcionar bem-estar. Então, diante de um ambiente, nós rapidamente intuímos se ele possui, né, a potencialidade, a capacidade de favorecer certas relações, de favorecer bem-estar, e em função dessa intuição a gente manifesta a preferência ambiental. Existe, por exemplo, em literatura muito bem documentada, uma relação entre preferência ambiental e capacidade restauradora dos lugares. Por exemplo, restauração é uma recuperação de recursos psicológicos, fisiológicos, sociais que de alguma forma estão desgastados pelas demandas da vida cotidiana, por exemplo, trânsito, trabalho, né? E existem certos ambientes que, por suas qualidades físicas, permitem ou até mesmo ativamente promovem esse processo de restauração. Então, nós temos uma relação clara entre preferência ambiental e capacidade restauradora dos ambientes, né? Os ambientes verdes das cidades são especialmente importantes quando a gente fala em capacidade restauradora dos ambientes. As teorias, né, que explicam um pouco de como esse processo de restauração acontece, elas destacam que os ambientes verdes, né, eles são, em geral, muito mais restauradores do que os ambientes construídos, né? Uma das teorias, por exemplo, a teoria psicoevolucionista, que foi desenvolvida por um pesquisador chamado Roger Ulrich, diz que nós estamos
biologicamente preparados para responder positivamente e rapidamente a contextos ambientais que favoreceram, né, o nosso desenvolvimento enquanto espécie ao longo do processo evolutivo. E ele diz ainda que esses ambientes são os ambientes verdes, né, visto que os ambientes verdes, né, eles fazem parte, né, do nosso desenvolvimento enquanto espécie por um período muito mais longo, se comparados aos ambientes construídos que apenas mais recentemente passaram a fazer parte do nosso habitat no mundo, certo? Existe uma outra teoria, por exemplo, a teoria da restauração da atenção, que defende, né, a ideia de que os ambientes verdes eles são muito favoráveis à recuperação de um recurso super importante para a gente, que é o recurso da atenção dirigida, que é aquela atenção que a gente precisa, né, utilizar para o desenvolvimento das nossas atividades diárias, para leitura, para trabalho, para dirigir, né, para fazer qualquer coisa assim na vida, a gente precisa focar a atenção, né, naquela atividade. Só que, como todos os recursos, né, esse recurso de atenção ele sofre fadiga e a gente precisa fazer uso de experiências restauradoras para conseguir recuperar essa capacidade de atenção. Então, nessa teoria, existe uma descrição bem importante e clara desse processo, né? Que diz que os ambientes naturais favorecem esse processo de restauração porque eles possibilitam o uso de um outro tipo de atenção, que é uma atenção sem esforço, né? Uma atenção que é conduzida naturalmente, que é a dita atenção de fascinação. Então, quando a gente utiliza a atenção de fascinação, a gente permite que aquela outra atenção, a atenção focada, dirigida, ela se recupere, né? Bom, então nós falamos agora sobre restauração e ambientes restauradores, né? E de como esses ambientes muitas vezes são preferidos e que, portanto, né, muito provavelmente fazem parte desse ideário de lugar dessas pessoas, né? Porque são ambientes que de alguma forma proporcionaram experiências positivas, né, ao longo da vida. A restauração, propriamente dita, poderia ser considerada como um aspecto funcional da identidade de lugar, né? Assim como a restauração, nós poderíamos elencar outros aspectos funcionais da identidade de lugar. Por exemplo, que meios de locomoção são preferidos por essa comunidade ou são mais utilizados por essa comunidade, né? Que hábitos tem essa comunidade na hora do descanso, né? Na hora da pausa do almoço, né? O que elas costumam fazer nesse momento? Esse ambiente favorece essas atividades ou não favorece? Ela permite ou não permite? Quer dizer, esse ambiente que a gente está pensando atende, né, a aspectos funcionais dessa identidade de lugar que a gente conhece ou que a gente intui, né? Além dos aspectos funcionais, eu ainda perguntaria: esse projeto, esse desenho, atende, né, os aspectos simbólicos dessa identidade de lugar que a gente conhece ou que a gente imagina, que a gente intui? E quando eu falo em aspectos simbólicos, eu me refiro a práticas culturais, por exemplo, eu me refiro a modos, né, a visões de mundo, né? Eu me refiro, por exemplo, a experiências tipicamente positivas que essas pessoas tiveram ao longo da vida e que, portanto, podem ser produzidas ou reproduzidas nesse local, né? Por exemplo, quando nós estamos falando de comunidades costeiras, é bem possível que uma relação muito próxima dessa comunidade com o mar, com a pesca, né, com práticas ligadas à pesca, sejam presentes. Então, o nosso projeto favorece relações e atividades ligadas a essas práticas, né? E, portanto, fortalece o sentido simbólico que aquele lugar tem para essas comunidades. Então, eu acredito que
se aproximar, conhecer a identidade de lugar e reproduzir esses aspectos nesse nosso projeto passa um pouco, né, por fazer esse tipo de questionamento, né, por buscar esse tipo de resposta. Então, quando nós conseguimos estabelecer em projeto, né, de arquitetura, paisagismo, urbanismo, elementos que correspondam, né, plenamente ou em grande parte à identidade de lugar dessa comunidade, dessas pessoas, nós estamos incentivando a apropriação. Mas nós não estamos incentivando apenas a apropriação, nós estamos criando condições para que se estabeleça o apego ao lugar, ou seja, relações de vínculo afetivo com aquele lugar. Esse conceito de apego ao lugar é muito interessante porque ele parte do pressuposto que, assim como a gente se relaciona afetivamente com pessoas, né? Mãe, filho, pai, filho, namorado, namorada, nós também nos relacionamos afetivamente com lugares. E embora essas relações às vezes guardem diferenças entre si, elas também têm muito em comum. Por exemplo, assim como num relacionamento entre uma pessoa e uma outra pessoa, né? Num relacionamento entre uma pessoa e um lugar, nós observamos características como forte desejo de proximidade, por exemplo, né? Quando existe essa relação de afeto, né? Um sofrimento pela separação. Né? Então, nós estamos aí favorecendo a criação desses vínculos afetivos que são tão importantes, né? Para a nossa vida. Um dos aspectos pelos quais esses vínculos afetivos são importantes é que eles estão, por exemplo, muito relacionados com o próprio cuidado ambiental. Ou seja, a gente tende a cuidar daquilo que a gente gosta, né? Então, assim, existe uma relação muito clara quando uma comunidade tem um vínculo de afeto com um determinado lugar, ela protege aquele lugar, ela cuida daquele lugar, né? Ela estabelece práticas, né, para que aquele lugar seja constantemente defendido, né, cuidado, como uma forma mesmo de garantir a manutenção e a permanência de características que são favoráveis ou correspondentes às suas necessidades funcionais ou mesmo simbólicas, né? E o cuidado ambiental, propriamente dito, não deixa de ser uma forma de apropriação, que é essa ação, né, ou essa atitude para com o meio motivada pela sensação de pertencimento, o que nos faz cair no início, né, dessa nossa reflexão, dessa nossa discussão aqui em torno da apropriação. E o que nos faz pensar nesse processo todo como uma espécie de ciclo, né? Então, veja, existe uma correspondência primeira entre a identidade de lugar de uma comunidade, né, com as características físicas, ambientais daquele contexto. Em função dessa correspondência, se incentiva uma apropriação. Com isso, também a formação de vínculos afetivos daquela comunidade com o lugar, né? Em função desses vínculos, um maior grau de comprometimento daquela comunidade em relação aos cuidados e à manutenção das características daquele lugar, né? O que serve, por sua vez, para reforçar a própria identidade que aquelas pessoas têm de lugar, reafirmar, ratificar a identidade que elas têm de lugar, né? E comunitária, né, e social. Bom, então com isso a gente encerra essa breve reflexão em torno do conceito da apropriação e dos aspectos que podem estar envolvidos, né, nesse processo, e fico à disposição para quaisquer dúvidas, né, ou discussões que vocês queiram ter.